Sou Edmar Baixa, sou economista. Atualmente eu sou diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, que é um think tank aqui no Rio de Janeiro. E sou também membro da Academia Brasileira de Letras. Vamos pensar concretamente, né, num caso específico que eu acho que é muito ilustrativo, né, que eu vivenciei, né, que os trabalhadores de uma fazenda em São Carlos, nós estamos falando 1990, 92, por aí, né, eles pediram ao dono da fazenda que não contasse para eles o dia do mês em que eles iam receber o seu pagamento e que variasse de dia de acordo com o que o proprietário achasse conveniente, mas só informasse para eles na hora. Qual que é a razão de um comportamento tão absurdo, né, de trabalhadores pedindo ao dono da fazenda para não contar para eles e mudar o dia em que pagavam a eles, né? É que os trabalhadores, naquela fazenda de São Carlos, compravam a sua cesta de bens no supermercado que havia ali perto, e eles notaram que o dono do supermercado, no dia 30 de cada mês, aumentava os preços de 50%, porque sabia que no dia seguinte eles iam estar com muita grana no bolso e podiam pagar os preços aumentados dos bens e serviços que eles tinham que comprar na sua cesta. E eles queriam, então, surpreender o dono do supermercado, mas a única maneira de fazer isso é que eles próprios fossem surpreendidos pelos pagamentos dos seus salários. Você vê o grau de desespero, né, que era viver com uma inflação que, na beirada do real, era de 1% ao dia, era de 45% ao mês e era de 3.000% ao ano, né? Era a vida impossível hoje imaginar esse tipo de coisa, né? Agora, quando a nossa taxa de inflação se afasta de 3% ao ano, nós já não ficamos pouco preocupados, como estamos, né? E imagina, então, o que era 30 anos atrás, com uma inflação de 3.000%, né? Em que, em 3 dias, né, você tinha uma inflação que hoje nós temos em 365 dias. Bom, aí nós temos que voltar de 94, né, que foi o Plano Real foi implantado, para 10 anos antes, né, para 84. Né? O que estava acontecendo em 84? Né? Nós estávamos transitando da ditadura, 21 anos de ditadura, para a democracia que ia ser implantada a partir do ano seguinte, com Tancredo Neves. Infelizmente não foi com Tancredo Neves, mas essa era a grande esperança, né? E qual que era a situação que os militares estavam entregando à economia, né? Estavam entregando uma economia com uma recessão de 3% do PIB, né? Estavam entregando uma economia com uma inflação de 200%, que estava caminhando para 500% ao ano, né, nos últimos meses da ditadura. Estava entregando uma economia que tinha uma dívida externa impagável e na qual o governo já tinha dado cano. Estava entregando uma economia em que o governo já tinha assinado 7 cartas de intenção com o Fundo Monetário Internacional entre 81 e 83 e não tinha cumprido nenhuma delas, né? Então, havia um verdadeiro terremoto econômico, por assim dizer, né, naquela transição
ditadura para a democracia entre 84 e 85. Neste contexto, né, havia o nosso grupo, que havia sido constituído na PUC a partir de 79, né? Éramos pessoas como Pércio Arida, André Lara Rezende, Pedro Malan, Francisco Lopes, Gustavo Franco, Armínio Fraga, e outros, né? Dionísio Dias Carneiro, não sei se eu mencionei Chico Lopes, né? Que estávamos, Eduardo Modiano, que estávamos todos nós muito preocupados e estudando, né, basicamente duas questões, né, a questão do balanço de pagamentos e da dívida externa, né, e a questão da inflação. Né, tudo isso convergindo para o grande tema que era no momento, que era a recessão que o país enfrentava naquela transição. Né. E nesse contexto, então, o primeiro produto desse grupo da PUC foi um livro, né, escrito a 12 mãos, se eu não me engano, ou mais, em 1982, que eu não lembro bem o título, mas era dizendo não à recessão, né, e dizendo que precisávamos ter uma política econômica positiva, né, para chegar com sucesso, né, à democracia. Né. E entre os estudos que a PUC fazia, né, era basicamente que planos alternativos àqueles que a ditadura implantava poderiam ser pensados para combater a inflação. Né? Porque a ditadura, como é que ela combatia a inflação? Basicamente através do arroxo monetário e do arroxo salarial. Né? A política de combate à inflação era altamente impopular. Né? E nesse contexto, né, que nasceram dentro desse grupo da PUC duas ideias básicas. Né? Uma que foi autorada pelo Chico Lopes, né, que se chamava o choque heterodoxo. Né? O choque heterodoxo ele tomava por inspiração experiências de Israel, no plano Shekel, de 1983, e do plano Alfonsín, na Argentina, de 1984, que era basicamente um plano de congelamento temporário com eliminação do sistema de indexação. E depois com um acordo político para fazer a transição para uma economia normalizada. Né? Esse era um tipo de pensamento, né, que havia naquela época. O segundo tipo de pensamento, né, foi consolidado a partir de textos independentes do Pércio Arida e do André Lara Rezende. O Pércio Arida propôs um mecanismo para a neutralização da inflação. Que como é que seria feita a neutralização da inflação? Através o que ele chamou na época de ORTinização. ORTinização, né, vem da ORTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, que era o principal título público da época e que era, a cada mês, reajustado de acordo com a inflação do mês anterior. E a ideia, então, é que todos os preços e salários passariam a ser reajustados, que nem a ORTN, e com isso haveria o que nós chamamos de sincronização, né, dos preços e salários, que seria um mecanismo de neutralizar a inflação. Né? Essa era uma ideia. A outra ideia era do André Lara Rezende, né, que era de fazer uma reforma monetária, introduzindo um sistema bimonetário no país, né, deixando a moeda anterior correr de se depreciar e introduzir, ao mesmo tempo, uma nova moeda, em princípio indexada ao dólar, né, que teria o seu poder de compra garantido, né, porque estava correndo e aumentando o seu valor em relação à moeda antiga, de acordo com que o dólar também aumentava. Né. E aí deixar os trabalhadores, os empresários, convergirem voluntariamente da moeda velha para a moeda nova. Né. E aí, quando houvesse essa convergência para a moeda nova,
você desapareceria com moeda velha e acabou a inflação. Obviamente, parecia uma mágica, né? E essa ideia do André foi extremamente debatida e muito criticada na época, né? Porque um sistema bimonetário, né, já tinha sido aplicado em 1944 na Hungria, né? Que tinha a moeda corrente, que era o pengo, e eles criaram uma moeda indexada, que era o pengo fiscal, e daí, da conjunção das duas e mais as políticas que foram implementadas, resultou a maior hiperinflação da história até então. Então havia era esse o ambiente, digamos assim, intelectual, não é? E que nós estávamos desenvolvendo essas ideias na PUC, e quando houve a instauração, finalmente, né, da democracia, daqueles professores da PUC, 3 de nós, né, fomos para o governo Sarney. Né? O André para o Banco Central, para a diretoria do Banco Central, o Pércio primeiro para a assessoria do Ministério do Planejamento e depois para a diretoria também do Banco Central, e eu fui para a presidência do IBGE. Bom, o único plano de que eu participei, e também o André e o Pércio, foi o Plano Cruzado. Né? Depois o Chico Lopes deu uma assessoria ao Plano Brescia. Né? Mas essa foi a participação. Nenhum de nós participou do confisco da turma do Collor. Né? Vamos deixar bem claro. Né? Congelamento é uma coisa, confisco é outra. Né? Então foi isso. Primeiro, a ideia era o plano cruzado, ao contrário do plano Shekel, mas como o plano Afonso, né, deu errado. Né? E o plano Shekel deu certo. Né? Por que o plano Shekel deu certo? Porque foi um plano de congelamento temporário, né, seguido de uma negociação com os sindicatos dos trabalhadores e dos empresários para medidas para sair progressivamente do congelamento de uma maneira suave, ao mesmo tempo que se plantava políticas monetárias e fiscais adequadas. Né? O plano Shekel foi um sucesso. Né? Essa era a ideia. Né? Nossa, fazer um congelamento temporário, né, para, em seguida, fazer uma transição para algum tipo de acordo social que permitisse uma saída tranquila do congelamento. Politicamente, né, não foi isso que aconteceu. Né? O governo se entusiasmou com o sucesso do congelamento, né, prolongou até depois das eleições de novembro, né, e só fez um ajuste significativo e bem trapalhado, né, logo depois dessas eleições, com o chamado Cruzado II, né, também conhecido como Manuelaço, em homenagem ao autor intelectual desse plano, que era assessor do ministro da Fazenda. Né. Então, esse plano não deu certo. Não tendo dado certo, né, no meu caso pessoal, né, já que estão conversando sobre mim, né, eu me convenci de que eu só voltaria para o governo como membro de um movimento político. Nunca mais como um tecnocrata cujas decisões pudessem ser revertidas ao bel prazer de quem tivesse a caneta na mão, que era o ministro da Fazenda e o presidente da República. Então foi por isso, quer dizer, eu me demiti do IBGE logo em seguida ao Cruzado II, né, porque queriam novamente alterar os índices de preço, que eu já não tinha deixado fazer acontecer no chamado Cruzadinho de junho, né, de 96. E 2 anos depois, né, quando o PSDB foi criado, eu imediatamente assinei a carteirinha de membro do partido e me tornei o economista do partido. Né? Inclusive, fui o assessor econômico da campanha do Covas na eleição de 89, né? E fui parte integral da decisão, eu era membro do Diretório Nacional, da decisão de não participar do chamado Ministério dos Notáveis do governo Collor em 1992. Né? Então eu estava totalmente integrado, né,
na política do PSDB. Eu acho que isso é muito importante ficar caracterizado, não é? Que, especialmente no meu caso, mas também dos outros, tanto o Winston, quanto o Gustavo, quanto a Helena Landau, quanto o Pércio, acho que também em alguma medida o André, menos o Pedro Malan, todos estávamos associados ao PSDB. Nós tínhamos, né, éramos parte, não éramos somente economistas técnicos, né, éramos partes de um movimento político. Né? Acho que isso é muito importante para entender o que ocorreu diferente nessa questão do real. Bom, depois do fracasso do Plano Cruzado, né, veio uma sucessão de planos, né, mais ou menos da mesma natureza, todos envolvendo congelamento de preços. Né? O Plano Bresser, o Plano Verão, e alguns, além do congelamento, com confisco de ativos financeiros, como foi o caso do Collor I, né? E aí depois sucedido pelo Collor II, que foi outro congelamento de preços. Né? Então, vieram uma sucessão de planos desse tipo, né? E todos deram errado, todos resultaram em aumentos sucessivos da taxa de inflação, né? Que na beirada do plano Collor I chegou a atingir 90% ao mês. Né? E aí houve uma transição, né? Porque quando a Zélia caiu e subiu o Marcílio como ministro da Fazenda, o Marcílio deixou claro para o Collor, né, que ele não ia fazer planos mirabolantes. Né? E até um repórter perguntou para ele, mas você, ministro, é o ministro do plano nada? E o Marcílio respondeu para o repórter, não, eu sou o ministro nada de plano. Né? E foi uma coisa extraordinária que o Marcílio conseguiu nesses 1 ano e pouco que ele ficou como primeiro-ministro da Fazenda, né? E depois, quando se instaurou o processo começo do processo de impeachment, ele, na verdade, virou primeiro-ministro do governo. Né? Ele realmente restabeleceu um pouco da confiança que os sucessivos planos anteriores haviam feito perder. E ele conseguiu, miraculosamente, sendo ministro do plano nada, né, manter a inflação estabilizada durante o período que ele teve lá em 25% ao mês. Né? Isso o que significou? Né? Basicamente que você voltou a ter a inércia inflacionária que você tinha antes do estabelecimento desses planos até o estabelecimento do Plano Cruzado. Né? Os preços estavam crescendo muito, mas eles estavam crescendo, por assim dizer, de forma equilibrada. Né? Isso foi muito importante, porque na hora que a gente introduziu o ERV no Plano Real, não foi preciso fazer reajuste de preços relativos, né? Só foi preciso fazer a unificação da indexação nos termos daquela proposta lá atrás, de 1984, do Pércio Arida, de neutralizar a inflação através da URTN. Né? Só que agora a gente neutralizou a inflação através da URV. Né? Bom, isso um ponto, mas eu acho que tem um segundo ponto que o Marcílio fez que foi muito importante também. Marcílio nomeou Pedro Malan negociador da dívida externa. Né? E com isso, nós conseguimos fechar o acordo com os nossos credores e deixar de sermos pária no mercado internacional de capitais. E, ao mesmo tempo, o Marcílio reajustou o câmbio e, entre essas duas medidas, né, a volta ao mercado internacional de capitais e a melhoria das condições das exportações, pelo câmbio mais favorecido, isso produziu um superávit que aumentou, que triplicou o volume de reservas internacionais, que eram praticamente zero em termos efetivos quando o Marcílio entrou, e quando ele saiu estava em 20 bilhões de dólares ou 30 bilhões quando nós chegamos no Plano Real. Né? Um volume suficiente, né, para permitir ancorar o real no dólar sem medo de fuga de capitais
como poderia ter ocorrido caso ele não tivesse esse acúmulo de reservas, né? Portanto, há que se levar muito em conta, né, quando a gente for recontar a história do real, o papel fundamental que Marcílio teve nesse processo. Bom, houve 3 etapas, né? A primeira, o Itamar assumiu a presidência. Tendo assumido a presidência, né, o PSDB resolveu participar do governo do Itamar, né? E o Fernando Henrique foi nomeado ministro das Relações Exteriores, né? Então, essa foi a primeira etapa, né? 7 meses depois, né, o Itamar já havia demitido 3 ministros da Fazenda, né? Cada um deles tendo durado, em média, 75 dias. Né? E o Itamar nomeou de supetão, né, contra a vontade do indicado, o Fernando Henrique como ministro da Fazenda, comunicando isso a ele por um telefonema que deu de Brasília para Nova York. Né? E o Fernando Henrique ainda tentou se livrar daquela situação, tentando empurrar o Zé Serra para o cargo, mas Zé Serra e Itamar nunca se deram bem, né? E não colou, e o Fernando Henrique teve que assumir, né? No dia seguinte ele se deu conta que tinha que assumir, e nesse momento ele deu, a partir de Nova York, onde ele estava, não estou lembrando se ele estava em Nova York ou em Washington, enfim, ele deu 3 telefonemas, né? Ele fez um telefonema para o Armínio Fraga, que estava em Nova York, fez um telefonema para o Pedro Malan, que estava em Washington, e telefonou para mim, que estava aqui na PUC, no Rio, né? Armínio explicou para ele que não tinha condições de deixar o emprego dele na Soros naquele momento. Pedro Malan disse que estava envolvido na negociação da dívida externa, continuaria trabalhando como assessor, mas fundamentalmente precisava finalizar a negociação da dívida externa, e sobrou para mim. O que sobrou para o senhor? Não, ele me chamou, falou, nos encontramos amanhã ou depois em Brasília. Eu tomei um avião para Brasília junto com Helena Landau, né? E fui recepcionado em Brasília pelos cardeais do PSDB, né? Que já sabiam que eu estava muito relutante a assumir aquela posição, dadas as circunstâncias impossíveis, né? Com um governo com 2 anos, menos de 2 anos pela frente, comandados pelo Itamar, né? Que era um impulsivo, que já tinha demitido 3 ministros da Fazenda em 7 meses, né? Com o Congresso totalmente envolto no escândalo dos anões do orçamento, né? Portanto, uma confusão infernal. Não havia a mínima condição de imaginar um plano de estabilização naquelas circunstâncias tão peculiares, com tão pouco tempo, com tão pouca gente, com tão pouco apoio político, né? Eu falei isso tudo para os cardeais, e o Covas, você não conheceu o Covas, né? Mas o Covas, quando ele mandava, né? E o Covas só me disse o seguinte: Baixa, escuta aqui, essa não é uma decisão do Fernando, essa é uma decisão do partido. Você é o economista do partido, você vem conosco. Não, aí nós tratamos de montar uma equipe, minimamente, né? O Winston veio para a Secretaria de Política Econômica, o Gustavo veio para a Subsecretaria de Política Econômica, nós mantivemos o Murilo Portugal no Tesouro Nacional, resolvemos manter o Banco Central do jeito que estava, com o Ximenes na presidência e a equipe que ele tinha criado, e o José Serra, com a sua equipe no Congresso, davam o apoio, especialmente para as questões fiscais, né, que eram as mais importantes que a gente estava confrontando no momento. E aí nós decidimos, essa pequena equipe, né, que a gente precisava fazer alguma coisa, então vamos fazer o quê? O PAI, né? O PAI era o Programa de Ação Imediata, que era basicamente um programa de arrumação da casa fiscal, né? Era
arrumar as contas do Tesouro com o Banco Central, aumentar os impostos criando a contribuição provisória da movimentação financeira, renegociar a dívida dos estados e municípios, não é? Acabar com a renegociação da dívida externa, não é? Para retomar o acesso do país ao mercado internacional. Enfim, eram medidas que a gente achava que ia levando, não é? Até o final do governo, e depois, com o PSDB eleito para a presidência, supostamente, a gente ia fazer o plano no governo seguinte, né? Era essa a ideia, até agosto, né? Com essa pequena equipe que então existia em torno do Fernando Henrique, um pequeno exército de Brancaleone, né? Bom, chegou em agosto, se eu me recordo, era por aí de 13 de agosto, em geral as coisas todas no Brasil acontecem dia 13 de agosto, não sei se era sexta-feira. O Itamar decide, sem falar para o Fernando Henrique, demitir o Ximenes da presidência do Banco Central, por uma questão ridícula, itamariana, algo a ver com cheques predatados, né? E quando o Itamar fez isso, eu falei, bom, vou arrumar aqui meus poucos papeizinhos, né? E vamos embora todos para casa de volta, né? E vamos ver se no próximo governo a gente faz alguma coisa. Essa era a minha ideia, né? Embora, ao longo desse processo, eu estivesse imaginando, né? Imagina se tivesse condições, o que a gente ia fazer, né? Muito bem, aí o Fernando Henrique estava muito desapontado, desanimado, convoca uma reunião dos membros principais de sua equipe em sua casa no sábado de manhã, meados de agosto. Estávamos eu, acho que o Pedro Malan tinha vindo de Washington, Winston Freight, quem mais estava? O Clóvis Carvalho, com certeza, anotando tudo. Era isso. Eu cheguei mais cedo na sala de visitas, peguei um papelzinho azul e fiz uma anotações sobre o que seria o plano que a gente faria caso a gente fosse ficar e não estivéssemos indo embora como estávamos, né? E lá pelas tantas, no meio da reunião, o Fernando Henrique perguntou, mas o que a gente faz? O Winston falou assim, não, a gente pode fazer um processo aqui de transição gradual, não sei o quê. Eu falei, Winston, nós estamos indo embora, podemos dizer, entendeu? Se a gente não tivesse indo embora, o que a gente ia fazer, ministro? Fernando, né? Como eu tratava, né? A gente ia fazer, é o seguinte, primeiro a gente fazer um baita ajuste fiscal na frente, mais forte do que esse que a gente está fazendo no pai. Né? Iam fazer uma âncora fiscal para a entrada do plano. Em seguida, nós vamos fazer a ufirização de todos os preços e salários. Né? Ufirização porque era o FIR, né? O que era o RTN lá em 84, em 94 era o FIR, a unidade fiscal de indexação dos reajustes, que os impostos eram reajustados todos os dias, de acordo com a inflação do dia anterior. Né? Então, nós vimos fazer a ufirização de todos os preços e salários. Uma vez que todos os preços e salários estivessem ufirizados, nós vamos criar uma nova moeda ancorada no dólar. Então, não tem erro, ministro. Se a gente fosse ficar, se tivesse equipe, o plano é mais ou menos esse. Uma baita ajuste fiscal na entrada, a ufirização no meio do caminho e a âncora cambial na saída do plano. E então, você já sabe qual vai ser o plano quando você for eleito presidente da República. Né? Ele, obviamente, ficou fascinado com aquela história. Né? Mas o Fernando Henrique sabia muito bem que ele não seria eleito presidente da República se a inflação continuasse naquele ritmo que estava, como eu te disse, naquela altura, em agosto de 93, devia estar a 30% ao mês, né? Ou um pouco mais. Ele foi ao Itamar. Né? Essa conversa deveria ter sido gravada, entendeu? Eu posso imaginar o que ele falou para o Itamar, né? Se eu fosse ele, o que eu teria falado? Eu disse, Itamar,
Você disse que eu tinha carta branca. Você demite o Ximenes sem me contar. Você quer que eu vá embora? Eu vou. Agora, se eu for embora, você cai no dia seguinte. Você se deu conta disso? E não tinha nenhuma dúvida que era isso que acontecesse. Se o Fernando Henrique fosse embora, o Itamar ia ser empichado, como o Collor tinha sido antes. Entendeu? O Itamar se deu conta disso. Né? Esperto ele era. Né? E aí sim, o Itamar deu carta branca para o Fernando Henrique. Falou, não, tá bem, daqui para frente eu não interfiro. Né? Você faz o que você quiser, do modo que você quiser, só me comunica, né, o que você está fazendo para me manter a par dos acontecimentos. Né? Tendo feito isso, né, mais ou menos simultaneamente, o Fernando Henrique consegue convocar uma reunião com o Pedro Malan e o André Lara Rezende, da qual o Pedro Malan saiu presidente do Banco Central e o André, o negociador da dívida externa nos 3 meses que faltavam para finalizar o acordo. E logo em seguida, na semana seguinte, vagou o BNDES e o Fernando Henrique atraiu o Pércio Arida para a presidência do BNDES. Né? Assim, de repente, não mais que de repente, estava formada a equipe econômica com capacidade intelectual e não somente intelectual, mas com tantos anos de interação, né, social, né, para formular o plano de estabilização naqueles poucos meses que nos restavam. Estão falando aí, isso era agosto de 93, né, e o governo ia terminar em dezembro do ano seguinte. Né. Vamos caracterizar o seguinte, nós estamos falando aqui de um grupo muito específico. Entendeu? Nós tínhamos a mesma origem acadêmica, PUC-Rio. Né? Todos éramos PUC-Rio. Desta vez, ao contrário do Plano Real, não tinha ninguém de fora. Né? Do Plano Cruzado. Não tinha ninguém de fora. Né? Nós estávamos assim, todo mundo ali era PUC-Rio. Né? Ou então a ela associados, né? Em primeiro lugar. Na PUC-Rio, nós tínhamos debatido longamente as diversas possibilidades acadêmicas de um plano. Não é? No governo, nós já tínhamos tido uma experiência do Cruzado. Não é? E ao longo dos anos que se seguiram, especialmente no contexto de nossa associação com o PSDB, nós nos reunimos, eu não diria periodicamente, mas muitas vezes, ou na casa dele em São Paulo, ou no meu apartamento aqui em São Paulo, com José Serra. Por quê? Porque a ideia era que, quando o PSDB fosse governo, quem ia ser o ministro da Fazenda? José Serra. E quem ia ser a equipe econômica de José Serra? Nós. Então, nós já estávamos, essa questão, né, já vinha sendo elaborada de uma maneira ou outra, né, há muito tempo. Né? Então, quando nós voltamos a nos reunir ali, em agosto, não havia muitas dúvidas. A dúvida não era sobre o que fazer, era se dava para fazer o que a gente achava que precisava ser feito, nas condições reinantes, né? Com aquele pouco tempo que tínhamos, né? E com o Itamar na presidência. O papelzinho azul já sintetizava. Né? Nós vamos fazer um ajuste fiscal na entrada, aí nós vamos fazer a unificação da indexação, e aí vamos fazer a ancoragem no dólar. Entendeu? Foi isso que nós fizemos. Né? Quer dizer, digamos assim, os princípios gerais já estavam ali, desenhados. Né? E a vantagem dessa concepção, né, era que tudo isso podia ser pré-anunciado. Ao contrário dos planos anteriores, que eram planos que surpreendiam a população do dia para a noite, esse plano, porque era um plano de congelamento, esse plano, como não tinha congelamento, tinha urvização. A urvização eu posso te contar. Eu falei assim, olha,
vou fazer você ganhar em dólar, viu, cara? Entendeu? Aí todo mundo fala, tudo bem. Só que não vai ser o dólar, vai ser URV. Tá bom, mas vale $1, não vale? Vale, então tá bom. Então, essa foi a primeira característica, né? Podia ser pré-anunciado. Segundo, como a gente fez uma coisa em etapas, né? Era algo que dava para negociar com o Congresso antes de introduzir a segunda e a terceira partes, né? Então, nós fizemos um plano, quer dizer, Congresso. Fernando Henrique fez discurso em 12 de dezembro de 93, no Congresso, dizendo o seguinte, olha, nós vamos introduzir um plano em 3 etapas. Para cada uma delas, nós precisamos do Congresso e nós só vamos em frente com o Congresso. Isso é a primeira vez que havia, né, na história dos planos de estabilização brasileiros também, né? Porque o que acontecia antes era que o plano era feito no fim de semana, né, e na segunda-feira ia um MP que o Congresso tinha que aprovar, porque se não aprovasse ia ser uma loucura, né? Aqui nós dissemos, primeiro, Congresso, você vai nos dar um ajuste fiscal, né? Nós vamos cortar 20% dos gastos obrigatórios do orçamento, né? Obviamente, né? E para isso nós precisamos de uma emenda constitucional, né? Que foi o Fundo Social de Emergência. Se vocês nos derem isso, e quando nos derem, em seguida nós vamos fazer a unificação da indexação, né? E vamos mandar uma MP com as regras da unificação da indexação, através, não se chamava o RV ainda, né? Através de um índice único, né? Que vocês vão aprovar. Uma vez que vocês aprovem, nós então vamos introduzir a nova moeda, né? Então, era uma concepção totalmente distinta de tudo que havia sido feito nos planos anteriores, mas não somente aqui, né? Nunca nada parecido foi feito em lugar nenhum no mundo. A proposta era o FIR, né? O FIR já existia, né? Por que não o FIR? Uma coisa que isso foi o pessoal de comunicação do governo. Falou, não o FIR, não, por amor de Deus. Ufirização, não, pelo amor de Deus. Entendeu? Vamos pensar aqui um nome bonitinho. Eles se reuniram lá. Pensaram, mas como é que vai chamar a moeda lá para frente? Aí o pessoal decidiu, falou, não, vamos chamar de real, que remontava um pouco aos réis lá do tempo do Império, quando antes do cruzeiro ser introduzido, né? Que era uma moeda que foi estável durante muito tempo, né? Só que em vez de ser 1.000 réis, agora ia ser R$1. Então, o pessoal da comunicação falou, é o real, mas aí vocês, em vez de o FIR, o que é U? Unidade. Então, unidade real. Mas por que é? Não, porque vai medir os preços. Unidade real de valor. Entendeu? Então, foi uma sacada do pessoal de comunicação. Os economistas não tiveram muito a ver com a criação do nome, o RV. Não, ali havia duas questões, né, principal. Uma é a questão da comunicação junto ao povo. Não é? O que a gente está fazendo? Explicar, usando os meios de imprensa e todos os outros mecanismos de interação social que então existiam, não é? Para fazer a comunicação social. Esse é um problema de comunicação social. Não é? O outro problema era a negociação da URV com o Congresso. Não é? A negociação do Fundo Social de Emergência já tinha sido dura, não é? Porque nós cortamos 20% dos gastos obrigatórios do orçamento. Não é brinquedo. Não é? E na URV nós estávamos fazendo uma conversão forçada dos salários pela média. Não é? Também não é brinquedo. Não é? Porque os salários que estavam abaixo da média iam subir, mas os salários que estavam acima da média iam baixar. Não é? Você vê que fazer o Congresso, não é? Engolir isso, bastante difícil, e obviamente os sindicatos trabalhistas, especialmente aqueles que acabaram de ter reajuste e que estavam no pico, né? Montaram uma campanha muito forte dentro do Congresso para rejeitar aquelas regras, né? E não foi fácil fazer a passagem no Congresso. Nós mandamos a MP da URV no final de fevereiro, que foi quando
foi aprovada a emenda constitucional do Fundo Social de Emergência e o Congresso só aprovou o RV em meados de maio, né, se eu me recordo corretamente. Né? Então, teve março, abril, teve mais de 2 meses de negociação contínua no Congresso. Né? E eu ia ao Congresso. Você me perguntou assim, você ia muito ao Congresso? Eu ia ao Congresso todos os dias. Eu passava todas as minhas tardes e noites debatendo com os congressistas essas questões, né, para assegurar que não houvesse muita mudanças que desviassem, né, os objetivos fundamentais do plano. Teve um que foi muito crítico, porque a medida provisória estava sendo discutida numa comissão antes de ir para o plenário. Eu não estava acompanhando o trabalho da comissão dioturnamente, porque, em geral, eu estava trabalhando no plenário. Né? E houve alguma jogada dentro da comissão em que parte do PMDB, inclusive o relator da URV, se associou ao PT e fez um parecer que reindexava toda a economia, normalmente, na medida provisória, e conseguiu aprovar isso na comissão e lançar direto no plenário. Né? Então, foi uma batalha no plenário, foi uma batalha campal, né? Que teve... O termo provavelmente é apropriado porque teve porradaria entre deputados, né? Porque ali nós tivemos que impedir a votação daquela maluquice, né? Que ia reindexar a economia totalmente, né? Tudo pelo pico, né? Ia totalmente negar a possibilidade de plano. Então, nós conseguimos parar a votação, né? Houve uma reunião de líderes, essa eu não participei, né? Em que houve uma renegociação com o PMDB, porque você tem que entender o seguinte, quem estava conosco? PSDB. Quem estava conosco? PFL, porque tinha o vice, Marco Maciel, do Fernando Henrique. Isso era 25% da casa. Os outros 25% que nós precisávamos eram todos do PMDB. Não é? Mas com o PMDB a gente tinha 50% e passava o que queria, o que quisesse, não é? Independente do que o PT e o Bolsonaro quisessem, votando contra. Não é? Então, era fundamental um acordo. Então, houve um acordo político com o PMDB de que não. Tá bom, isso foi um erro, entendeu? Não vamos fazer isso de novo. Falei, então, tira o relator, nós tiramos o relator, pusemos outro relator, também do PMDB, e com esse novo relator a gente pôde trabalhar, não é, de uma maneira mais tranquila. E eu agora acompanhando todo dia o trabalho do relator, e conseguimos levar à votação um projeto que minimamente satisfatório. A população abraçou? Não, a população abraçou. A questão toda era que a conversão dos salários nós fizemos por decreto. A conversão dos aluguéis nós fizemos por decreto. A conversão das mensalidades escolares nós fizemos por decreto. Decreto, eu digo, na medida provisória da URV, né, que foi aprovado pelo Congresso. Né? O resto a gente deixou para ser negociado livremente, entre as partes. Vou te dar aqui um exemplo concreto. As editoras com as livrarias. Né? A editora publicava um livro, punha um preço de X para a venda final. E dava sobre esse preço X um desconto de 30% para as livrarias. Mas, além dos 30%, a livraria, depois que vendesse o livro, tinha um mês para pagar as editoras de volta. Em geral, esse um mês que as livrarias colocavam o dinheiro rendendo, dava para as livrarias mais dinheiro do que os 30% que elas obtinham das editoras. Na hora que parou, qual o RV que a gente vai usar? As editoras diziam,
o meu preço menos 30%. As livrarias falam, o seu preço menos 50%, porque eu vou perder o rendimento dos 30 dias. Isso tem que ser negociado. Nós montamos uma mesa de negociação para as cadeias produtivas como essa, outras também, especialmente da carne, que foi extremamente complexa, né? No Ministério da Fazenda, para que as cadeias produtivas se entendessem entre si. Não é mais os empregados com os trabalhadores, entendeu? São os empresários com os empresários ao longo das cadeias produtivas, né? E isso é um processo complexo, né? Prefeitos também, né? Os prefeitos reajustavam os ônibus a cada mês. Nós falávamos, olha aqui, vocês agora têm que dar uma ORV do meio do caminho, 15 dias, entendeu? Porque tudo está sendo convertido pela média. Os prefeitos falam, não posso fazer isso. Por que você não pode? Porque os salários são reajustados todo mês, entendeu? Dizem os donos dos ônibus. Então, é um processo extremamente complexo. Nós, no final, decidimos entre o que eu acreditava que economicamente seria melhor, que era introduzir só em agosto, e o que a ala política do governo, do PSDB, acreditava ser melhor, que era introduzir logo em junho, não é? Nós concordamos em introduzir em julho e precisávamos anunciar um mês antes, porque nós anunciamos lá atrás que um mês antes de introduzir a moeda nós vamos anunciar, não é? E também porque o Exército precisava ser mobilizado para poder colocar dinheiro na caixa de todos os bancos em todo o Brasil inteiro, né? Então, esse processo, né, deixou muito rabo solto para agosto, para julho e para agosto. Tanto que a inflação em julho foi 6%, e a inflação em agosto foi 5%. Foram inflações altas, né? Tão altas, não é, que, no fim, foram a causa da queda do recupero do Ministério da Fazenda, né? Com aquela declaração infeliz que ele fez, a famosa declaração das antenas, né? Que ele queria, disse que ia esconder, né, esses 6 e 5%. Né? E eu me lembro que teve uma história também muito interessante, né? Porque eu também era quem melhor explicava na equipe econômica, né, para a imprensa, para vocês, né, o que estava acontecendo. E aí eu convoquei a imprensa para uma explicação de por que a inflação tinha dado tão alta, 6%. Né? Aí fiz lá um quadro, mostrei os preços todos e falei, não, se você tirar esse preço daqui, que é atípico, e esse preço aqui, que tem uma situação específica, né, na verdade dá zero. Né? Então a inflação acabou. É só um problema de transição que nós temos, esse problema que a ORV não resolveu todos os problemas pendentes. Né? Na semana seguinte, Caceta e Planeta criou um personagem chamado Edmar Caixa. Edmar Caixa era um sujeito de barba e cabelos brancos, com um chapéu e com uma capa de chuva, que ia aos supermercados, e ficava olhando as prateleiras. Na hora que ele via um produto com preço alto, ele pregava o produto na prateleira, ficava debaixo da capa e ia embora. Que era a consequência, era a maneira que vocês da imprensa interpretaram aquela minha brilhante explicação de que a inflação, na verdade, tinha acabado, só que os índices não estavam mostrando ainda. Entendeu? Bom, isso obviamente causou muita confusão com os meus filhos que estavam na escola, sofreram bullying. Né? Falaram, seu pai, papai, estão dizendo que você rouba coisa no supermercado? Aí eu pedi para o Sérgio Besserman, entendeu? O irmão do Bussunda, que era meu aluno, o Sérgio. Falei, Sérgio, fala para o seu irmão para cortar esse personagem. Aí o Bussunda, gentilmente, eliminou o Edmar Caixa da série do Caceta e Planeta, que obviamente você imaginava eram os programas mais vistos na televisão brasileira. Né? Não, o Simos foi um enorme
me deu uma enorme ajuda, porque com toda o poder que ele tinha junto à imprensa, junto à comunidade empresarial, né? E o fato dele estar dando, subscrevendo em cima daquilo ali ajudou muito, né? E os artigos dele, obviamente, eram muito bem escritos também, enfim. Agora, do nosso ponto de vista da equipe, né, o trabalho continuou. Né? Tem mais uma historinha aqui, né? Porque nós, nas regras, nós dizemos o seguinte, olha, as regras de conversão dos salários são estas. Elas são válidas até o próximo dissídio coletivo. Até o próximo dissídio coletivo não tem reajuste. No dissídio coletivo seguinte, vocês façam o que quiserem. Né? Trabalhadores empregados. Muito bem. O dissídio coletivo da indústria automobilística era em abril do ano seguinte. Quando chegou em setembro, obviamente com todo aquele aumento da demanda que o real provocou, eles estavam vendendo automóveis a rodo, né? E os sindicatos resolveram falar, olha, queremos aquele reajuste que era para abril, queremos que vocês deem agora, vou pôr os nossos salários no pico. Né? E a Anfávia falou assim, mas aí o governo não vai gostar. Falou assim, mas vocês não aumentam os preços. Eles negociaram lá e falaram, não, então tá bem. Nós vamos dar o reajuste, as montadoras vão dar esse reajuste integral, que devido em abril antecipar para setembro, e não vamos aumentar os preços. Mas nós temos que comunicar isso ao governo. No governo já estava, não mais Recupero, mas estava Ciro. Ciro convocou uma reunião da Anfávia e dos sindicatos sábado no Rio de Janeiro, de manhã cedo, e pediu para eu estar presente, né, para nós acertarmos as pontas com os sindicatos. Curiosamente, tanto a Anfávia quanto os sindicatos vieram no mesmo aviãozinho particular de São Paulo, os dois juntos. Você vê capital e trabalho enfrentando ali o governo. Eu, sabendo que o Ciro é um pouco estourado, e eu também não sou lá dos mais calmos, dependendo das circunstâncias, pedi, pelo amor de Deus, para o Pedro Malan, que é um negociador por excelência, que participasse dessa reunião. Pedro, coitado, não tinha nada a ver com isso. Ele era presidente do Banco Central. Eu falei, Pedro, por favor, venha, porque senão isso aqui vai dar uma porcaria. Entendeu? E deu mesmo, né? Porque nós falamos para o sindicato, falamos assim, olha, vocês não aumentam o preço, mas o que vocês derem agora, as montadoras, vai ser transmitido para a cadeia produtiva inteira de peças e suprimentos. Não somente isso, vai ser repercutido por todo o ABC, onde os sindicatos metalúrgicos têm a sua influência nos demais sindicatos. Nós não vamos conseguir segurar os preços. Entendeu? Vocês têm que aguentar a mão até abril, quando é a negociação. A Anfávia falou assim, mas nós já acordamos, falou assim, então nós vamos reduzir os impostos de importação dos carros de 35% para 10% amanhã. Então foi uma pancadaria naquela reunião. Felizmente ninguém sofreu nenhum dano físico, né? Mas a Anfávia recuou do acordo e o sindicato entrou em greve. Entendeu? E durou um mês só, depois eles voltaram, mas não fizeram o aumento. Né? Mas então, entende, a luta continuava, né? Mesmo porque alguém da equipe já dizia, né, baixar a inflação é fácil, o difícil é mantê-la abaixo. Né? E, na verdade, só conseguimos, né, quando o Fernando Henrique entrou como presidente da República. Bom, o que acontece é o seguinte, no papel, né, em 93, quando nós fizemos um horizonte do Plano Real, a ideia era que a gente ia ancorar no dólar durante 2 anos, mas uma vez que a gente se livrasse da indexação dos salários, que a gente negociou com o Congresso por 1 ano, né, a gente ia progressivamente ampliar
o campo de variação até atingir, a gente estimou que em julho de 96 a gente já estava com o dólar flutuando, com o câmbio flutuando. Né? Uma coisa é o papel, outra coisa é a realidade econômica. Né? Nós entramos no governo Fernando Henrique com muitos desequilíbrios, né? Porque a economia virou esfuziante. Né? O crédito estava crescendo a 35% ao ano. Né? Governadores tinham dado aumentos salariais incríveis, o salário mínimo foi para R$100. Né? A situação externa estava menos favorável do que a gente estava antecipando. Precisava-se haver uma série de reajustes, né? Adotar uma política monetária, fiscal e cambial, né? Mais prudente, mais forte, né? Maior contenção. E o primeiro ano do Fernando Henrique estava trabalhando nessa área, quando ocorre a crise do México. Né? Os México declaram moratória e, subitamente, houve uma parada súbita de capitais, né? Que agravou a situação externa do país. Né? Mas deu para aguentar que naquela primeira época, naquela primeira rodada, mas logo depois, né, começou a crise asiática, né, que explodiu em 97. Né? Em seguida, a crise asiática explodiu a crise russa, em 98. Ou seja, nesses anos de transição em que nós estávamos consolidando, né, o real, a situação externa que o Brasil enfrentou foi péssima. Né? Ao contrário do que ocorreu, né, anos depois, quando o Lula entrou no governo. Né? Então, todo aquele período, né, que era um período, primeiro, de reestruturação, consolidação da política econômica e fiscal, da política fiscal, monetária e cambial do país. Né? Segundo, de implantação daquelas reformas que a gente tinha tentado conseguir do Congresso Revisor lá em 93 e não conseguimos, e que agora tinham que ser obtidas uma a uma através de emendas constitucionais, né, votadas pelas duas casas com 66% de votos em cada uma das votações. Né? Então teve esse período, foi muito dramático. Né? Foi um período feliz do ponto de vista que a inflação se mantinha sob controle, mas foi um período duro e pelo qual só nós conseguimos passar porque o presidente chamava Fernando Henrique Cardoso. Não, o período foi... Primeiro, o Fernando Henrique tinha consciência do que se tratava. Né? Ele sabia quais eram os requisitos monetários, cambiais e fiscais necessários para manter a estabilidade. Né? Ao contrário do Itamar, por exemplo, né? Ou de qualquer outro presidente que nós tivemos no passado. Né? Então, ele tinha essa característica. Ele era um presidente que era senhor da situação, embora não fosse um economista. Né? E nesse sentido, além de ter esse conhecimento, né, e convencimento, né, da coisa certa, né, ele tinha uma enorme capacidade de agregação política, né, e conseguiu constituir uma aliança, né, não somente com o PSDB, obviamente, mas com o PFL e com o PMDB e outros partidos menores, que lhe deram uma maioria convincente no Congresso, suficiente, né, para passar quase tudo, com dificuldades, claro, que ele conseguiu levar para o Congresso desses anos. Né? Então, ali o que foi, basicamente, eu acho que o fator fundamental para postergar o câmbio flutuante, né, foi que o cenário externo se provou ser muito mais difícil do que a gente estava antecipando em 93. Né? E com todas essas crises do México, do Sudeste Asiático e da Rússia. Por outro lado, né, o Fernando Henrique resolveu ser reeleito. Né? E, portanto, resolveu que talvez fosse melhor fazer os ajustes somente depois que ele fosse reeleito. Né? E o Gustavo Franco estava convencido, talvez corretamente, né, que naqueles períodos iniciais, sem a âncora do dólar, né, o real não teria suficiente lastro em si mesmo, né, para garantir a estabilidade da moeda. Né?
Portanto, foi necessário, na verdade, uma crise, né? As nossas reservas foram a zero, né? Para que o câmbio flutuante fosse introduzido, e aí com uma nova equipe no Banco Central, comandada pelo Armínio Fraga, que dessa vez pôde vir, né? Então nós introduzimos o chamado tripé da política econômica, que está hoje aí consolidado, né? Não, a questão é a seguinte: o real sobreviveu com o Fernando Henrique, né? A grande questão era se ele sobreviveria com Lula, né? Você se lembra que houve, naquele ano de 2012, né, um pânico no mercado com a eleição do Lula, né? O mercado panicou, né? E o dólar subiu lá para as alturas, né? A inflação também disparou, né? Na expectativa de que o PT, entrando no governo, ia tudo voltar como dantes no quartel da Abrantes, antes do Plano Real, né? Felizmente, né, pelo menos nos 2 primeiros anos, né, o Lula se comportou, né, e isso permitiu, né, uma certa tranquilidade para o mercado financeiro, o mercado, digamos, os empresários de uma maneira geral, né, de que ele não ia fazer bobagem, né? Mesmo porque, né, o Lula corretamente observou, né, sendo líder sindical, né, a importância que os trabalhadores davam para a estabilidade de preços, né? Muito mais, talvez, do que para o emprego, que era a grande fixação, né, do PT, né? Que com a estabilidade de preços, pelo menos os trabalhadores podiam sair em busca de empregos, né? Tendo o seu poder de compra estabilizado, né? E, nesse sentido, ele incorporou a ideia de que não podia brincar com a inflação, e foi extremamente ajudado, né, pelo chamado auge das commodities, né, e pela descoberta do pré-sal, né, que possibilitaram a ele, né, que o câmbio valorizasse, né, portanto, mantivesse a inflação sob controle, né, mas, ao mesmo tempo, deram a ele uma tranquilidade tão grande que ele falou: não preciso das reformas, né, que o Fernando Henrique estava querendo implantar antes no seu governo, e posso agora ter um pouco mais de liberdade para gastar, né, como eu gosto. Né? Com o auge das commodities e a descoberta do pré-sal, a situação externa do Brasil ficou muito tranquila, né? Nós conseguimos acumular um volume extraordinário de reservas e a produzir superávites comerciais, né, graças à ascensão da China, né, e aquele céu esverdeado, azulado, que o Lula enfrentou durante seus 8 anos. Né. Então, quando chegou, por exemplo, a crise de 2008, né, o Lula falou marolinha, e foi uma marolinha, né, porque a gente teve condições de, usando as reservas internacionais do país, né, de se contrapor a pressões deflacionistas que vieram de fora, né. Onde o real teve problema foi a partir de 2014, quando cessou o céu azulado, né, do auge das commodities, né, e houve a crise, e os preços das commodities caíram, né, a China desacelerou fortemente, o cenário externo mudou muito para pior, e a Dilma ou não percebeu ou não quis perceber, né? Fingiu que não estava aí e continuou expandindo a economia e tentando controlar os aumentos de preços com controles sobre o câmbio, né, através do swaps cambial, e sobre os preços de produtos administrados, como especialmente energia e transportes, né? E aí sim, né, a Dilma realmente foi uma ameaça para o real, né? Mas é engraçado, né, porque ao ter permitido que a inflação atingisse 10%, mesmo com todos os controles que ela fez, né, isso foi parte importante da razão por que ela caiu, né, porque ela perdeu apoio político, inclusive por ter permitido a inflação subir tanto, e isso também, de novo, né, foi uma lição que o PT deve ter aprendido. Não brinque com a inflação, que você cai do governo, né? O real sobreviveu ao Lula
2 Lulas, está sobrevivendo ao terceiro Lula, sobreviveu a uma Dilma, 1,5 Dilmas, né? E sobreviveu a um Bolsonaro. Né? Eu acho que o real está, nesse sentido, consolidado. Né? Não dependeu mais do Fernando Henrique para poder ter a sua estabilidade. Né? E por que isso? Não é porque os políticos, de uma maneira geral, à esquerda e à direita, entenderam que se eles deixarem a inflação subir, eles caem do governo. Não é? E, portanto, como objetivo básico do político é se reeleger, não é? Eles entenderam que, para eu me reeleger, eu tenho que manter a inflação sob controle, e é por isso que a inflação brasileira continua sob controle e tendo, inclusive, nós conseguido, finalmente, né, atingir a autonomia do Banco Central, né, uma autonomia tão boa que nem o Lula pode xingar o que quiser o presidente do Banco Central, mas ele não pode fazer nada, porque a política monetária de controle da inflação, quem determina constitucionalmente é o Banco Central. Não, eu acho que nós temos o problema tradicional, que o Lula está muito impregnado dele, que é o problema da distribuição de renda. Né? O país não é mais uma Belíndia, como era no tempo da ditadura, né? Mas é um país ainda com 30% de pobres, né? Tendo toda essa disponibilidade de recursos que o país tem, e é realmente uma infâmia, né? Que nós não tenhamos esse problema resolvido. Né? Então, essa é uma questão. Né? A outra questão é que o Delfim durante 20 anos, ele não reclamou da Belíndia. A Belíndia, você se lembra, é uma fábrica que eu fiz em 74 em homenagem ao Delfim. Né? O Delfim era o único rico da Belíndia e o Delfim era, ao mesmo tempo, o vice-ministro das Finanças, que é demitido pelo rei, quando o rei é informado por um economista visitante que o PIB é um felicitômetro dos ricos. Né? E o Delfim nunca reclamou nada, de 74 a 94. Quando eu fui para o governo, e nós fizemos CPMF no contexto do plano do pai, ele deu a seguinte entrevista para a Folha de São Paulo. Quando eu era ministro, disseram que eu fiz desse país uma Belíndia. Agora que eles foram para o governo, estão fazendo desse país uma Engana. Impostos da Inglaterra com serviços públicos de Gana. Ele realmente levou 20 anos, mas ele deu um bom troco. Né? E esse é o segundo problema. Né? Nós temos um governo inchado, que absorve 1/3 do PIB nacional e não entrega serviços de educação, saúde, transporte, segurança e infraestrutura que supostamente ele deveria entregar com esse 1/3, né, do produto que ele arrecada. Né? Então, a questão da reforma do Estado, né, ela está aí posta, e isso não é nada que interesse ao Lula e ao PT fazer. Né? Então, nós temos um problema com este governo, que uma das questões essenciais, né, mesmo a reforma tributária, você vê, ela nasceu com tantos jabutis e corre risco de ter mais jabutis ainda, porque o Lula entregou aquilo para o Ministério da Fazenda, entendeu? E sem nenhum poder político por detrás da negociação, e aí foi jabuti atrás de jabuti nessa reforma que poderia ter sido tão bonita. Na verdade, um novo plano real para o país. Né? Ainda é boa. Pelo menos, vamos aguardar a regulamentação nos próximos meses. Né? A outra questão é a da abertura da economia. Todos os países que superaram o nível de renda média que o Brasil tem e se tornaram ricos, todos eles, são 12, né, fizeram isso através de integrando a sua economia na economia internacional. Né? Mesmo países grandes, como a China, compreenderam, lá em 83, né, que fechados como eles estavam, eles não iam em lugar nenhum, e aí eles se abriram para o mundo, né, e tornaram-se essa potência econômica. O Brasil continuou fechado em si mesmo, exceto pelo agro e pela mineração.
A indústria brasileira olha só para o seu próprio umbigo, muito satisfeita com o monopólio que ela exerce sobre o mercado interno e impedindo de todas as maneiras que haja qualquer tipo de concorrência no mercado interno e incapaz de colocar os seus produtos livremente no mercado internacional. Enquanto nós não resolvermos isso, não é? Um verdadeiro processo de integração do país na economia internacional, nós estamos condenados à mediocridade, a vivermos essa vidinha de renda média sem jamais nos tornarmos um país rico. Ele falava assim, ô Edmar, o copo está meio vazio, como você está aí reclamando, mas também está meio cheio, entendeu? Compara aí como as coisas eram e como as coisas hoje são, né? O Brasil está muito melhor, né, do que estava antes, né? Aí o Edmar, o outro, fala assim, mas podia estar muito melhor. Eu falei, claro, podia estar melhor, mas olha a Argentina, cara, entendeu? Ela está indo para o buraco e continua cavando, entendeu? A gente, pelo menos, conseguiu resolver o problema. Aí o outro Edmar fala, poxa, mas olha o Chile, né? O Chile era um país muito pobre, né? Hoje é o país mais rico da América Latina, da América do Sul, né? Aí fala, o outro Edmar fala assim, claro, mas o Chile é uma fininha, um filetinho, né, de terra ali, que os argentinos dizem que se empurrar os Andes, eles caem todos no mar, né? Esse é um país grande, complicado, é uma baleia, né? E sendo uma baleia, ela se move lentamente. Você tem que levar em conta o seguinte, ninguém achava que o Plano Real ia dar certo, não era só ele, não. Os economistas internacionais que nós consultávamos também queriam que nós fizéssemos um congelamento temporário na transição. Todo mundo queria um congelamento, porque nunca na história do mundo havia sido feita uma transição de uma inflação para 3.000% para zero, sem congelamento, não é? Então, feita a frio, não é? Então, havia muita dúvida, não era só o Itamar, não. Ele só tinha o poder da caneta, entendeu? Que era o problema, obviamente, né? Mas eu vou contar outra história aqui também. Em setembro, quando nós já tínhamos decidido que íamos fazer o plano, Fernando Henrique pediu, Baixa, você que é mineiro, vamos lá conversar com o Itamar, que ele me pediu para manter ele a par do que a gente está fazendo. Você conta uma história para ele em termos gerais, sobre como é que é a natureza do plano. Falei, tudo bem, presidente, vamos lá. Cheguei na frente do presidente, falei, presidente, nós vamos fazer um plano. Mas antes, deixa eu explicar uma coisa. Esse país é tão Belíndia. E por que eu estou falando isso? Por que eu usei Belíndia para o Itamar? Porque quando eu inventei a Belíndia, o Itamar era senador do Estado, senador de Brasília, pelo PMDB. E eu assessorava os senadores do PMDB, porque eu era professor na Universidade de Brasília, né? Então, nós nos conhecemos muito bem naquela época, em que eu assessorava os senadores, os deputados do PMDB, contra a política econômica da ditadura. Belíndia foi feita nesse contexto, né? Belíndia é um manifesto contra a ditadura política, da política econômica daquela época, né? Então, Itamar, esse país é tão Belíndia que tem até duas moedas. A moeda do pobre, que derrete todo dia no bolso dele, e a moeda do rico, que enriquece todo dia nas contas remuneradas do banco. Nós vamos fazer dessas duas moedas uma só moeda, forte, a mesma moeda para o rico e para o pobre. Agora, para isso eu preciso de tempo, para fazer um ajuste fiscal e para fazer a transição, né? Itamar gostou muito daquela história, né? Aí falou assim, aí no final eu estava indo embora, eu pedi, presidente, se eu podia dar um autógrafo para os meus filhos? Ele escreveu o seguinte, para Júlia e Carlos Eduardo, com meus cumprimentos e o pedido de que o pedido de que levem a seu pai o pedido de que haja rapidamente, entre aspas, para o bem do Brasil. Ele pediu rapidez e esperou 9 meses.
Nesse sentido, o Itamar não atrapalhou nada.